Titular absoluto do São Paulo sob o comando de Wagner Mancini, Luan terá que convencer o técnico Cuca que merece seguir com os mesmos status no elenco. Após sofrer estiramento na coxa esquerda na decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, o volante deve voltar a ficar à disposição no próximo domingo. Revelado pelas categorias de base de São Paulo, Luan foi um dos garotos que ajudaram a levar o time à final do Campeonato Paulista, após uma primeira fase bastante ruim na competição. Com o Hudson sendo improvisado como lateral direito, coube ao garoto vindo de Cotia assumir a responsabilidade de exercer a função de primeiro volante na fase decisiva do torneio e rapidamente se tornou um dos xodós da torcida. Combativo e com um bom passe, Luan chegou até mesmo a abandonar o papel de cabeça de área em certos momentos para auxiliar na transição ofensiva, dividindo a função com Lisieiro, segundo volante da equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini, juntos às crias de base de Cotia bastante importantes na semifinal do Paulistão, em que o tricolor eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Sem sentir o peso da responsabilidade, Luan seguiu como titular na final contra o Corinthians, porém o jovem não contava com a lesão já na reta final da partida decisiva. Como se não fosse bastante a perda do título, o volante teve que se conformar com o fato de não poder entrar em campo já no fim de semana seguinte, graças a um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Na terça-feira, enquanto o elenco São Paulino recebeu folga depois da vitória contra o Fortaleza fora de casa, Luan treinou com bola ao lado de Alexandre Pato no CT da Barra Funda e indicou que deve mesmo ser opção na partida contra o Bahia no próximo domingo. O São Paulo oficializou na noite da última terça-feira a renovação de contrato do zagueiro Bruno Alves. De acordo com a assessoria pessoal do defensor, ele seguirá no clube paulista até junho de 2023. A negociação entre o departamento de futebol do tricolor e os representantes do atleta já vinha acontecendo nos últimos dias. Bruno Alves se consolidou como um dos principais jogadores do elenco nos últimos meses. Com a troca de treinadores, ele se manteve entre os titulares. Nesta temporada, Bruno Alves já disputou 21 partidas oficiais pelo clube e vem sendo uma das principais escolhas do técnico Cuca para a formação titular do tricolor. A tendência é que o zagueiro esteja em campo na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo enfrenta o Bahia no Morumbi, às 11 horas. Encontrar um centroavante virou prioridade absoluta no São Paulo. A pedido de Cuca, o tricolor vai contratar um camisa 9 para o segundo semestre e tem buscado nomes no Brasil, na América do Sul, na Europa e na Ásia, mas o reforço não pode ser tão famoso ou tão badalado quanto a torcida espera. O argentino Caleri, velho sonho do São Paulino, foi consultado, porém o tricolor viu que ele vai ficar na Europa. Os investidores que compraram o Caleri por 12 milhões de dólares no fim de 2016 entende que o retorno ao Brasil jogaria contra a possibilidade de recuperar o tal investimento, e o São Paulo nem cogita a ideia de desembolsar um valor próximo a este. Não há, inclusive, qualquer negociação entre São Paulo e Caleri neste momento. Roger Guedes é outro antigo desejo dos torcedores. Cuca já trabalhou com o atacante no Palmeiras e gosta mais dele do que, por exemplo, Alexandre Pato. Só que o treinador espera um centroavante típico e já deixou claro que a diretoria que Roger Guedes não tem essas características. Jô tem tudo o que Cuca procura no seu camisa 9 ideal. Bom no jogo aéreo, excelente pivô, artilheiro nato. Só que tudo conspira contra um acerto. Para começar, Jô entende que sua enorme identificação com o Corinthians o impedirá de se mudar para um rival. Depois, seu time é o segundo colocado no campeonato japonês e briga pelo título. A tendência, pelo menos por hora, é que o reforço não seja dos mais conhecidos. Pode aparecer alguma indicação de Cuca que venha de uma Série B do Campeonato Brasileiro. O São Paulo terá uma verdadeira maratona pela frente contra o Bahia.
O time comandado pelo técnico Cuca irá enfrentar o Esquadrão de Aço nada mais nada menos que 3 vezes em apenas 10 dias no mês de maio. O primeiro duelo entre os tricolores acontecerá no próximo domingo, quando o São Paulo recebe o Bahia no estádio do Morumbi pela 5ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro jogo em que o estádio contará com o setor popular. Já na quarta-feira seguinte, será a vez de o São Paulo novamente enfrentar o Bahia como mandante, mas dessa vez pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30. Inicialmente, a partida acontecerá no Pacaembu, porém a Conmebol decidiu liberar o estádio, que receberá 3 jogos da Copa América. Por fim, os times voltarão a se encontrar no dia 29 de maio, na outra quarta-feira, para o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, também às 21h30. A Arena Fonte Nova, que também sediará a Copa América, mas a exemplo do Morumbi, foi liberada pela Conmebol.